Achei que estava na hora de essa classe ter alguma classe. Hoje em dia, na verdade, os cientistas são gente bastante formal. É muito raro ver um cientista vestido assim. Mas no século XIX, não era raro palestras formais proferidas por cientistas vestidos a rigor. Em nenhum outro lugar isso era mais verdade do que na famosa Royal Institution. Tenho aqui um quadro que foi feito em meados do século XIX. Esta palestra foi imortalizada num quadro porque contou com a presença do Príncipe de Gales. O Príncipe de Gales, que era no fim o Príncipe da Royal Institution, provavelmente um desses aí na primeira fila. Mas a razão pela qual essa palestra merece ser lembrada hoje não é devido à presença do Príncipe de Gales, mas sim pelo fato dela ter sido proferida por Michael Faraday. De fato, foi uma palestra como essa há quase 200 anos que o jovem Michael Faraday ficou tão arrebatado com a ciência que decidiu abandonar uma promissora carreira de aprendiz de encadernador. Mas nessa série de palestras, houve um homem que causou uma impressão duradoura com toda a tradição. Seu nome era Charles Wheatstone, e ele foi uma figura importante no esforço de fazer da eletricidade algo prático. Este é o nosso assunto de hoje. Os parafusos e porcas que mantêm unidas as complexas maquinárias do mundo moderno não são mais importantes na história da civilização que os simples cursos d'água. O controle e o aproveitamento do fluxo de água foi um ingrediente crítico no desenvolvimento da civilização. Não foi por acidente que as mais antigas civilizações se desenvolveram ao longo das margens dos grandes rios, o Nilo, o Tigre, o Eufrates, os grandes circuitos aquáticos da natureza. Para florescer, toda a sociedade precisou desenvolver os meios de manipular, controlar e distribuir o fluxo de água, na irrigação, na drenagem de pântanos e no desenvolvimento das cidades. Assim como todos os caminhos levavam a Roma, também a Roma se dirigia a uma engenhosa rede de aquedutos. O Império sobreviveu tanto tempo quanto esse aqueduto, até certo ponto porque os aquedutos traziam água potável das colinas de Albano. Naquela época, esses complexos circuitos de canos que distribuíam água aos banhos públicos, edificações e fontes da cidade eram surpreendentemente requintados. Mas só no século passado, uma nova tecnologia de fluxo começou a se desenvolver: a eletricidade. Inventores como Thomas Edison descobriram maneiras de manipular as correntes elétricas para acender lâmpadas nas casas e para levar pontos e traços a lugares distantes através de fios.
Também encontraram maneiras de produzir e distribuir a eletricidade em redes cada vez mais complexas. Mas desde a época em que a estação de iluminação de Edison constituía a primeira usina de energia do mundo, os técnicos desenvolveram maneiras muito mais sutis de usar o fluxo de eletricidade. Hoje, um único chip de computador contém um circuito elétrico tão complexo quanto o mapa de toda uma cidade. E, em princípio, a própria existência de uma grande cidade como Los Angeles depende de uma grande quantidade desses circuitos. Los Angeles é naturalmente muito mais do que uma autoestrada. Mas sem um milagre de engenharia, ela não seria mais que um vilarejo empoeirado entre o deserto e o mar. Esse milagre é o Departamento Metropolitano de Águas. Projetando circuitos aquáticos ou elétricos, o departamento controla o fluxo das correntes. 163 mil metros cúbicos de água por hora fluem através do aqueduto do rio Colorado em direção da bacia de Los Angeles. 1,3 ampere de corrente elétrica flui através desse fio de cobre. Assim como a água torna possível a vida, o fluxo de eletricidade torna possível a luz. A intensidade da luz depende da intensidade da corrente, que é medida em amperes. 1 ampere é 1 coulomb de carga elétrica por segundo fluindo através de um circuito. Em outras palavras, a corrente elétrica I é a vazão do fluxo da carga elétrica, Q. Em qualquer momento, essa corrente é a mesma em todo o fio, pois a carga elétrica, assim como a água, não é criada nem destruída ao longo do curso. Ela simplesmente se mantém fluindo. Enquanto os rios correm há milhares de anos, a eletricidade foi basicamente um campo estático até 1800. Foi nesse ano que Alessandro Volta deu um passo à frente e inventou a bateria. Essa nova fonte de energia, a pilha voltaica, possibilitou um fluxo contínuo de eletricidade e abriu as comportas do progresso. Com elas, Sir Humphrey Davy logo extrairia metais novos e brilhantes, sódio e potássio, dos sais comuns soda e potassa. Poucos anos depois, Hans Christian Ørsted desviaria uma agulha magnética utilizando apenas a corrente de uma pilha voltaica, descobrindo assim o eletromagnetismo. Mais tarde, no século XIX, Thomas Edison utilizou o fluxo contínuo da corrente elétrica produzida por uma pilha voltaica para desenvolver a primeira lâmpada elétrica. Ele utilizou também essa corrente para aperfeiçoar um aparelho inventado por outras pessoas, o telégrafo. Muito antes, Carl Friedrich Gauss observara o potencial embutido na experiência do desvio da agulha da bússola de Ørsted. Um interruptor elétrico ligado num certo local poderia fazer um ímã se mover em outro lugar. Logo outro chegaria à mesma conclusão. O telégrafo concretizava a promessa de comunicações a longa distância quase instantâneas. Mas no início, a promessa de chamadas a longa distância não durou muito. Depois de percorrer uns poucos quilômetros, o sinal era muito fraco para ativar o dispositivo magnético. Esse problema foi resolvido por Charles Whetstone, um fabricante de instrumentos musicais e estudante de acústica. Ele encontraria a solução desse dilema nos escritos quase ininteligíveis de um obscuro professor alemão chamado Georg Simon Ohm. O que Ohm previra com o raciocínio matemático abstrato, Whetstone demonstrou através de experiências. O sinal pode ser mantido na mesma intensidade se a voltagem for aumentada na mesma proporção do aumento da distância. Whetstone comprovou a lei conhecida como a lei de Ohm. Para fazer uma corrente fluir através de um material condutor, é necessária uma voltagem. A corrente é sempre proporcional à voltagem. A constante de proporcionalidade é chamada resistência elétrica.
E essa equação é conhecida como a lei de Ohm. Um elemento de um circuito elétrico com resistência é chamado resistor. A lei de Ohm não é uma lei fundamental da natureza como a segunda lei de Newton ou a lei de conservação de energia, mas constitui uma regra útil na maior parte das situações práticas. Ela ajudou a transformar o telégrafo numa invenção realmente muito prática. Com os refinamentos introduzidos por Edison e o código desenvolvido por Samuel Morse, o telégrafo ampliou as fronteiras americanas, levando com ele o trem. Os fios do telégrafo acompanhavam os trilhos e a informação que transmitiam era essencial ao funcionamento tranquilo de todo o sistema ferroviário. Não que não tenha havido resistência à utilização dessas duas invenções. As pessoas diziam que a eletricidade era perigosa, enquanto outras diziam que as altas velocidades que os trens eram capazes de desenvolver, os seres humanos não conseguiriam respirar. Mas o progresso não foi detido. E a longo prazo, fios e trilhos desempenharam o mesmo papel vital que os rios haviam desempenhado durante tanto tempo, transportando pessoas, cargas e ideias. E através de quilômetros e quilômetros de fios, o fluxo de informação flui graças ao uso prático da lei de Ohm. Mais ou menos da mesma maneira, regras semelhantes levaram os engenheiros hidráulicos a projetar e colocar em funcionamento aquedutos. Aqueles engenheiros já sabiam há muito tempo que a vazão com que a água flui através de um cano depende de uma série de fatores. Do declive do terreno e da pressão aplicada, do comprimento e do diâmetro do cano, e da viscosidade e da densidade da água. Numa analogia precisa, a intensidade da corrente elétrica que flui através de um resistor depende da diferença de voltagem dele, da sua espessura e do comprimento, e do material do que é feito. A resistência R de um resistor elétrico é proporcional ao seu comprimento L. Inversamente proporcional à sua área A. E proporcional à sua resistividade RS, isto é, à sua tendência de inibir o fluxo de elétrons. Essa tendência de resistir está presente em todos os materiais, embora em diferentes graus. Quando se acrescenta resistores a um circuito, um após outro, o efeito é o mesmo de se fazer um resistor mais comprido. A isso se dá o nome de resistores em série. Quando se colocam resistores lado a lado, aumenta-se a área através da qual a corrente pode fluir. Esses são chamados resistores em paralelo. Sua resistência é menor do que a de cada um isoladamente. O mesmo se aplica à água. Reunir pedaços de cano em série equivale a fazer um cano mais longo, aumentando a resistência ao movimento. Mas se os canos são colocados lado a lado, eles podem transportar mais água, mais facilmente. E esses canos em partículas transportam uma grande quantidade de água, elevando-a a 500 metros acima do Rio Colorado, até o ponto em que pode descer para Los Angeles. No entanto, como a represa e a estação de bombeamento foram projetadas para transportar essa enorme quantidade de água, o projeto encontrou forte resistência, especialmente no Arizona, o estado que se encontra do outro lado do rio. No dia que teve início a sua construção, em 1934, a milícia do estado do Arizona ocupou as margens do rio com rifles e outras armas de fogo. Neste caso, o motivo da resistência era claro. O fluxo de progresso da Califórnia era feito às custas do futuro do Arizona. Mas o que dizer da resistência natural ao progresso dos elétrons? Qual a natureza da resistência elétrica?
Sob a influência de um campo elétrico, os elétrons se movem através de um metal, assim como uma bola de gude cai através de um fluido viscoso. Se não encontrasse resistência, elas acelerariam livremente como um corpo caindo no vácuo. Em virtude da resistência, no entanto, elas se movimentam em média com velocidade constante. A resistividade é como a viscosidade. Quanto maior a resistividade de um material, mais lentamente uma partícula se movimentará através dela. Mas o que reduz a velocidade dos elétrons? Em outras palavras, num condutor, o que resiste ao fluxo da eletricidade? No interior de um metal, os elétrons se movimentam constantemente em todas as direções. Aqui, alguns deles são representados como pontos. Eles se movimentam através do metal como se esse fosse uma molécula gigante. Esse tipo de fluxo não encontra qualquer resistência, nem cria um fluxo global de um lado para o outro. Nessas condições, o condutor se encontra num estado de equilíbrio eletrostático. Não há campo elétrico no seu interior, nem diferença de voltagem entre as duas extremidades. Mas se uma bateria faz uma corrente elétrica fluir, o equilíbrio é destruído e um campo elétrico é criado dentro do condutor. Dentro de um metal perfeitamente cristalino, se é que se pode achar uma amostra desse metal, os elétrons móveis acelerariam continuamente como uma moeda caindo no vácuo. Mas no mundo real, os cristais não são perfeitos. Eles possuem defeitos e impurezas, e seus átomos vibram devido à energia térmica. Os elétrons, acelerados pela força do campo elétrico, colidem com essas imperfeições, comportando-se como uma bola num jogo eletrônico. Todas essas colisões, todas essas paradas e reinícios produzem a resistência que impede que o fluxo de elétron cresça indefinidamente. Assim, os elétrons se movimentam com uma velocidade média constante, produzindo uma corrente constante, sob a influência de uma força constante. Quando os elétrons colidem com as imperfeições, eles fazem com que os átomos produzam vibrações maiores. Assim, a energia elétrica dos elétrons acelerados transforma-se na energia térmica dos átomos em vibração. Há cerca de 100 anos atrás, uma ideia brilhante surgiu desse calor. Se o resistor se torna suficientemente quente, ele ficará incandescente. E Thomas Edison encontrou os materiais perfeitos para produzirem uma incandescência luminosa. É claro que nem todos os circuitos ficam incandescentes, mas todos produzem calor, quer esse calor seja desejado ou não. Nos computadores, por exemplo, são utilizados ventiladores para eliminar o calor indesejado. De fato, alguns supercomputadores produzem tanto calor que exigem um sistema líquido de resfriamento para manter a temperatura baixa. Quer o calor seja o objetivo ou um subproduto indesejado, é preciso energia para produzi-lo. Quando uma corrente flui através de um resistor, a energia transformada em calor é igual à quantidade de carga que flui vezes a diferença de potencial. A potência de aquecimento ou potência consumida é igual à corrente vezes a voltagem. Usando a lei de Ohm, a potência também pode ser representada como I ao quadrado vezes R ou V ao quadrado sobre R. E qual o resultado? Bem, antes de mais nada, ele é medido em watts. 1 watt é uma medida de energia igual a 1 ampere vezes 1 volt. 1000 watts perfazem 1 kilowatt. 1 milhão de watts formam 1 megawatt. Nas horas de pico, a represa Parker produz 120 megawatts. Watts e água. A rede elétrica e o sistema de água.
Uma poderosa analogia que assume uma forma concreta aqui nesta usina hidrelétrica. Se o progresso conduz às correntes de água e de eletricidade, ele também exige muito delas. Na sociedade americana, ávida por energia, cada pessoa consome cerca de 1 kW de potência elétrica diariamente durante todo o ano. E cada família consome anualmente mais de 1.000 metros cúbicos de água, isto é, mais de 1.000 caixas de água de 1.000 litros cada. Para fazer chegar tanto a água quanto a potência aos consumidores, os engenheiros precisam, antes de mais nada, dominar a arte e a ciência do projeto de circuitos. Os elementos comuns aos circuitos elétricos elementares são fios e interruptores, bateria, resistores e capacitores. Embora esses elementos possam ser combinados em redes de complexidade cada vez maior, eles obedecem sempre às mesmas regras simples, conhecidas como leis de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff, um físico alemão, era muito interessado em matemática. Aplicando a lei de Ohm e generalizando-a ao máximo, ele obteve duas leis, cada uma exprimindo uma ideia familiar. Uma dessas ideias é a da conservação de carga. A correspondente lei aplicada aos circuitos diz que quando uma corrente se divide em duas ou se juntam duas correntes, a corrente total que entra no nó é igual à corrente total que dele sai. A outra lei de Kirchhoff exprime a conservação de energia. Uma carga elétrica que percorre um circuito completo no final nem ganha nem perde energia. Consideremos uma carga elétrica no espaço não confinado a um circuito. Se ela se move no espaço numa trajetória que a traz de volta ao ponto de partida, nenhum trabalho líquido foi feito. O potencial elétrico, ou voltagem, pode subir ou descer, mas ele volta sempre ao nível de origem. O mesmo ocorre no interior de um circuito. Observem que uma integral ao longo de uma trajetória fechada possui uma mutação especial, um sinal de integração com um circuito nele. Assim, no caso especial de um circuito elétrico, toda a voltagem sobe graças a baterias e capacitores carregados, e toda a voltagem cai devido a correntes que atravessam os resistores, resultando finalmente em variação nula da voltagem. Usando apenas essas duas leis, os engenheiros analisam os circuitos mais complexos. Para dar apenas um exemplo simples, consideremos um capacitor ligado a um resistor e a uma bateria. Mesmo quando o capacitor está carregado, o aumento total da voltagem equivale à queda total em todo o circuito. Um capacitor, num circuito elétrico, armazena carga, mais ou menos da mesma forma como um reservatório armazena água para uso futuro. E é preciso tempo para encher ou esvaziar um ou outro. Quanto tempo? Isso depende, naturalmente, do tamanho do reservatório e do grau de resistência que a água encontra para fluir até ele. Quanto maior o reservatório e quanto maior a resistência, mais tempo será necessário. O mesmo se pode dizer da carga que escoa de um capacitor. Aplicando-se as leis de Kirchhoff, descobrimos que o tempo é igual à capacitância vezes a resistência. Naturalmente, não existem planos imediatos para se drenar o lago Havasu. Com a mesma velocidade com que a água é drenada, para matar a sede de Los Angeles, a neve das montanhas distantes derrete para alimentar o Colorado, que, por sua vez, enche novamente o reservatório como parte de um ciclo global, que conserva a quantidade de líquido, assim como os circuitos elétricos conservam a carga. Assim, a noção de progresso é acrescentada ao princípio de conservação, provando, talvez, que quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. A civilização ainda depende das correntes, embora a elas tenha se somado o fluxo da eletricidade. A cidade moderna, da mesma forma como Roma antiga, depende e tem suas atividades limitadas pela capacidade de canalizar e distribuir essas correntes.
Hoje estudamos as regras que tornam a eletricidade algo prático. Elas foram elaboradas pela primeira vez por pessoas como Ohm, Kirchhoff e Charles Wheatstone. Wheatstone era reverenciado pelos colegas daquela época, mas era desconhecido do público. Era um homem muito acanhado e de uma timidez mórbida perante qualquer público, exatamente como eu. Na verdade, esta foi a causa e o motivo pelo qual ele conseguiu mudar a tradição das palestras públicas da Royal Institution. Aparentemente, numa noite de 1846, Charles Wheatstone deveria dar uma palestra pública. Mas na última hora, com o público já sentado no auditório, Wheatstone entrou em pânico e fugiu e não ficou ninguém para dar a palestra. Foi então que Michael Faraday apareceu e deu uma brilhante palestra de improviso, durante a qual afirmou que a luz talvez fosse alguma espécie de distúrbio causado pela eletricidade e pelo magnetismo, uma ideia que se revelaria correta muitos anos depois. Essa tradição de palestras públicas na Royal Institution continua até hoje. Todas as noites de sexta-feira, às 8 horas em ponto, um renomado cientista vestido assim formalmente ocupa seu lugar em frente a uma requintada plateia para proferir uma palestra sobre os últimos desenvolvimentos da ciência. Mas, durante a meia hora que antecede a palestra, esse cientista permanece trancado num pequeno aposento, para que não se repita o caso de Wheatstone no último minuto. É por isso que fui trancado nesse aposento até o início dessa minha palestra. Veja na próxima vez.